Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. A gente vai dar continuidade agora de novo. A gente vai começar agora a terceira parte dos sujeitos da relação de emprego. A gente vai dar continuidade às aulas que a gente já estava ministrando, né, nesse assunto, para a gente tentar terminar agora, um videozinho de mais 30 minutos, sobre os sujeitos da relação de emprego e as suas peculiaridades, tudo bem? E reforçando, se vocês tiverem dúvidas, essas aulas são só para este momento que a gente está tendo a aula online. A gente está tendo esse bate-papo aqui. Então, você ouve essa sugestão de disponibilizar esses vídeos aqui no YouTube. E preciso que vocês assistam para que vocês me deem esse retorno de como é que está sendo nesse estilo de aula aqui com vocês. Esse aprendizado, se estão conseguindo, estão compreendendo. Se houver qualquer dúvida, escrevam no próprio, abaixo do vídeo, comentários do vídeo, ou então aqui pelo WhatsApp, no grupo que a gente tem, pra gente debater e discutir esse assunto, tudo bem? Aí, pessoal, eu vou agora aqui compartilhar com vocês a minha tela do computador, que a gente vai continuar tratando direito do trabalho, só que em relação aos sujeitos da relação de emprego. A gente viu na aula passada, a gente terminou o vídeo 2 falando sobre os diretores de sociedade, certo? A gente fala um pouquinho dos diretores de sociedade. Os diretores de sociedade, segundo o Maurício Goldinho Delgado, eles vão depender do seu contexto para saber se um diretor é empregado ou se ele é sócio, justamente nesse sentido. Se eu vou ter os direitos dele amparados ou não. Porque aí eu vou ter que ter a ideia dele ser societário com poder de mando ou sem poderes, verificar como é que ocorreu essa situação dele de direção. Então, anteriormente, por isso que ele fala que é padrão clássico, anteriormente todos os diretores eram donos de suas empresas, todos os diretores eram sócios diretores, então a gente não tinha até por que questionar a ideia deles sendo ou não empregados da empresa. Porque se você é dono, você não pode ser empregado. Eu sou o dono dessa empresa, então eu não sou empregado. Então, por isso que houve-se essa mudança do padrão clássico, que é qual era esse padrão? O padrão era, eu era dono de uma empresa, então eu sou o diretor sócio majoritário, então eu sou o diretor dessa empresa. Eu tenho poder de mando dentro dessa empresa, então eu não sou um empregado, eu sou um diretor. Eu tenho participação nessa sociedade, participação nessa empresa. Então, ele veio essa toda mudança com esse novo sistema econômico. E aí surge um interesse, lógico, se definisse esses diretores não proprietários. Eles estão fazendo o quê? Uma relação de emprego ou eles são diretores com cargos de confiança? E não fazem, não tem esse contrato de relação de emprego, não tem um contrato de emprego. Então, esses diretores não proprietários, como é que a gente vai defini-los? Como é que a gente vai verificar a situação deles? Nas sociedades anônimas, esses diretores, eles têm dois vínculos, eles têm duas possibilidades. A primeira pode ser trabalhista ou não trabalhista, ou societário. O emprego da empresa, o empregado da empresa, que é eleito para exercer o cargo de diretor da sociedade. Esse diretor, ele já era um empregado, então ele já tem um contrato de emprego. E esse contrato de emprego, nesse momento que ele está como empregado, ele vira o quê? Ele vira um contrato suspenso. O contrato desse empregado fica suspenso. Ele fica sem contrato ativo. Ele ainda é um empregado, só que ele não tem todos os benefícios, como se empregado fosse. Então, o contrato dele está suspenso nesse contrato de trabalho. Somente se o empregado passar a exercer cargo na mais elevada estrutura administrativa da empresa, é que seu contrato de trabalho ficará suspenso. Então, a gente tem a ideia aqui, nas sociedades anônimas, do empregado de empresa, que se ele já era empregado e foi eleito para tal, ele vai ser o quê? Vai ter o seu cargo suspenso, seu contrato de trabalho suspenso, nesse período que ele se tornar diretor. Aí, a gente tem esse empregado de empresa,
que ele vai exercer agora o cargo de direção. Esse cargo de diretor dele, enquanto ele for assim estiver, seu contrato de trabalho será suspenso. Então, somente se o empregado passar a exercer o cargo na mais elevada estrutura administrativa da empresa, é que seu contrato de trabalho ficará suspenso. Então, se ele continuar sendo empregado subordinado, tendo também suas decisões sendo contestadas por qualquer conselho, qualquer outra diretriz, ele também ainda será considerado empregado, mesmo como diretor. Isso ressalvado que estamos falando de sociedades anônimas, empresas, sociedades anônimas. Aí a gente tem o segundo cargo, que é quando o caso, né, que é quando o cargo de diretor é ocupado por alguém contratado externamente, especificamente para exercê-lo. A gente tem duas teorias. A primeira teoria é a ideia de se ele está numa incompatibilidade entre a posição societária assumida pelo diretor e a posição assumida pelo empregado na estrutura organizacional. No caso aqui, ele foi contratado sabendo que seria empregado e ele tem a direção e a subordinação são necessariamente excludentes entre si. Ou seja, porque se eu sou um diretor, eu não sou subordinado a ninguém. Então, eu não tenho uma relação de emprego. Agora, se ele chega lá na empresa e é subordinado a alguém, então eu terei uma relação de emprego. E a outra teoria é a que fala que há contrato de trabalho entre o executivo escolhido ou eleito para exercer a direção e a companhia. Referido dispositivo alega afirmar que o administrador de companhia aberta, ou seja, de uma sociedade anônima, é obrigado a revelar à Assembleia Geral Ordinária, a pedidos de acionistas que representem 5% ou mais do capital social, as condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e os empregados de alto nível. Então, tem que firmar como foram essas cláusulas, como foi feito essa questão da contratação dele. Porque com essas cláusulas da contratação, eu vou verificar se houve essa questão da subordinação, se ele é subordinado a alguém ou se não há subordinação. Então, eu tenho como verificar um requisito essencial para saber se houve ou não, existe ou não a relação de emprego. Porque existindo os requisitos da relação de emprego, eu tenho uma relação de emprego normal e ele tem que ter todos os direitos trabalhistas dele assegurados. Agora, se eu não tenho todos esses requisitos, se eu não tenho a subordinação, seria um cargo de um chefe de alto nível, um diretor de alto escalão, então eu não tenho como falar em emprego. Então, é isso que a gente tem que frisar. Ainda que formalizada a eleição e investidura do administrador no cargo de diretor da companhia, nas atas e documentos desta, com estrita observância do direito societário, essa documentação não afastará a sujeição do vínculo ao direito trabalhista se restar provada, perante a Justiça do Trabalho, a presença, basicamente, dos pressupostos legais da subordinação e da não eventualidade. Então, aqui é sempre pensar, gente, qualquer lugar, qualquer situação que exista do direito do trabalho, é sempre você tem que primar pelo princípio da realidade. Por quê? Porque vale mais o que acontece, a realidade, do que o que está no papel, documentado. Então, mesmo que exista numa ata de reunião, dizendo que aquele empregado, ele é um diretor, que ele tem poder de mando, se na realidade não existe esse poder de mando, não existe essa falta de subordinação, ele é subordinado a alguém, ele tem ordens, ele exerce ordens, ele tem seu comando efetuado por outra pessoa, o seu trabalho é feito, é medido por outra pessoa, por outro chefe. Então, eu tenho essa subordinação. Então, se eu tenho subordinação, eu tenho relação de emprego. Então, não configuraria essa outra relação desse diretor de sociedade. Aí eu venho para sociedade limitada, eu venho para os diretores de sociedade limitada. Sua diretoria é integrada por uma ou mais pessoas físicas e tem por atribuição, no plano interno, administrar a empresa e, no plano externo, manifestar a vontade da própria empresa, da pessoa jurídica. Aqui a gente vê muito mais presente quando você tem isso mesmo, sociedade limitada, o dono geralmente é o sócio. Então, aqui nós temos diretores sócios. E especificamente, em relação aos diretores sócios, não há que se falar em vínculo empregatício. Por que eu não posso falar em vínculo empregatício tratando de diretores
sócios? Porque ele é dono, gente. Então, se eu sou dono, eu não sou subordinado a ninguém. Então, eu não tenho como dizer que eu estou numa relação de emprego quando eu sou dono do meu próprio negócio. Eu estou ali, eu estou trabalhando para mim. Então, não há como se dizer que há um vínculo empregatício entre o diretor de uma sociedade limitada que é sócio dessa sociedade limitada. Não tem como se dizer que ele mesmo é seu patrão e seu empregado desse mesmo. Não tem. Então, por isso que tem essa questão. O diretor não sócio, aí é a diferença, que em geral mantém um vínculo de subordinação com os sócios, é a razão pela qual sua condição de empregado da empresa é evidente. Então, se eu contratei alguém para ser diretor da minha empresa, da diretor da minha sociedade limitada, é lógico que fica evidente a questão da subordinação, porque esse diretor ele é subordinado a quem? Aos donos da empresa. Então, se ele é subordinado aos donos da empresa, ele tem o quê? Os requisitos do vínculo de emprego configurados. Então, se ele tem esses requisitos configurados, então ele vai ser um empregado da empresa, com certas cláusulas, com certas condições, algumas diferentes para exercer no cargo de confiança. Mas ele tem esse perfil de ser o quê? Empregado. O diretor empregado, quando ele não é dono da empresa, quando ele não tem participação acionária societária dentro da sociedade limitada. A doutrina tem entendido que o sócio pode ser empregado da sociedade de que participe. Aí a gente vem para outro critério, quando eu tenho o empregado e o sócio. Agora que a gente aqui já mudou. A gente não está falando mais de diretor, agora a gente está falando de empregado e sócio. O sócio pode ser empregado da sociedade de que participe. Pode. Por que essa possibilidade? Porque o acumular a condição de empregado da mesma sociedade vai depender da participação societária que detenha. Então, eu vou ter um sócio empregado, mesmo ele sendo sócio, mesmo ele tendo uma participação nessa empresa, ele será empregado quando? No caso de uma sociedade por ações. A participação acionária majoritária ou a posição de acionista controlador exclui automaticamente a condição de empregado. Então, se eu tenho um sócio majoritário que ele tem poder de mando dentro da empresa, se eu tenho, ele tem acionista, ele é uma posição acionista controladora, ou seja, ele tem mando, ele fala as diretrizes da empresa, ele possui pessoas subordinadas, eu não tenho como fazer esse sócio majoritário ter vínculo de emprego. Agora, se eu tenho o mesmo se diga em relação à sociedade limitada, sendo impossível considerar empregado aquele que é detentor da maioria das cotas da capital social, ou aquele que, embora não sendo cotista majoritário, é sócio administrador. Da mesma forma, se eu tenho um sócio que ele não é majoritário, ou seja, ele não tem a maioria das cotas societárias, ele não é majoritário, mas mesmo assim, ele é um sócio administrador, ele tem poder de mando da empresa, ele tem poder de gestão, ele contrata, demite, ele tem esse poder direcionado, diretivo dentro dessa organização, dentro dessa empresa, ele não vai ser considerado ele vai ser considerado, no caso, um sócio administrador e não empregado, mesmo ele tendo cotas, mesmo ele não tendo cota majoritária. Por quê? Porque ele tem poder de mando. Então, o que a gente vai diferenciar um empregado de um sócio ou de um diretor? É a subordinação. Ele tem subordinado, ele é subordinado a alguém? Ele tem subordinação? Ele possui subordinação de alguém? Se ele possuir essa subordinação, se ele for subordinado a alguém, esse diretor, esse esse empregado, esse sócio, ele vai ser considerado, pode ser considerado empregado, se ele for subordinado a alguém. Portanto, a condição simultânea de sócio de empregado depende do grau de intensidade da participação acionária ou não na administração da empresa. Eu tenho que saber se esse sócio, ele administra essa empresa, se ele administra a a questão aqui se ele administra essa empresa, essa organização, mesmo ele com pouca ou muita participação nas ações da empresa, mesmo ele sendo dono, muito ou pouco. E vai depender, na verdade, para saber se ele pode ser um empregado ou não, não é da condição dele ter mais cotas, é da condição dele ser administrador da empresa.
Caso a inclusão como sócio no estatuto ou no contrato social tenha apenas o objetivo de evitar o reconhecimento da relação de emprego e, consequentemente, a aplicação da lei trabalhista, pode o empregado, nos termos do artigo 67 do Código Civil, alegar e provar em juízo a simulação. Eu estou fazendo aquela pessoa sócia da minha empresa por uma faixa, por forjando aquela relação, forjando aquela sociedade, forjando aquele empregado como sendo um empregado meu e não apenas um funcionário, um empregado. Ele é um diretor, eu estou forjando essa direção dele. Por quê? Porque ele não tem mando, ele não tem poder de mando, ele não tem poder de decisão dentro dessa minha organização. Então, por ele não ter esse poder de mando, de decisão dentro da organização, essa é fraudulenta. Essa situação que acontece desses contratos de pessoas que estão dentro de um contrato social, mas não são diretores administrativos, não são sócios administradores, eles podem fazer vínculo com a empresa, mesmo eles sendo donos. Por quê? Porque eu configuro todos os requisitos. Então, se eu sou subordinado a alguém, se eu não tenho poder de mando, eu vou ter essa pessoa mas aí tendo que provar que não é um diretor e que é um empregado. Mas aí eu tenho que fazer isso como? Provando na justiça. É a justiça que vai falar que aquele contrato não existia e você pode aplicar ali a lei trabalhista. O 67 Código Civil fala que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se simulou se válido for a substância da forma. Então, o negócio jurídico simulado é nulo. Então, se eu estou tratando de uma pessoa que comprou ações, que tem uma cota de participação numa sociedade limitada, e ela veio a ser configurado que existe subordinação, que ela era subordinada a alguém, eu estou tratando aqui apenas de vínculo de emprego, ela era subordinada. Então, eu posso dizer que o diretor, se ele ou for subordinado a alguém, ele tem uma relação de emprego. Aí a gente tem o trabalho intelectual. O trabalho intelectual é uma das formas, um dos trabalhos que eu posso ter do empregado. O empregado pode exercer também um trabalho intelectual. E o trabalho intelectual é aquele que supõe uma especial cultura científica ou artística, um conhecimento diferenciado em relação aos demais trabalhadores. Então, aqui eu tenho algo científico, cultural, artístico. Eu estou tratando de pessoas que desenvolvem cultura, que desenvolvem ciência, que desenvolvem arte. É isso que eu estou tratando quando eu falo de trabalho intelectual. Então, não há distinção entre o trabalho intelectual, o técnico e o manual. Eu não tenho essa distinção entre estes trabalhos. Eles são trabalhos normais. Cada trabalho desse intelectual, técnico e manual, eles podem ser considerados trabalhos e o empregado pode desenvolver na sua relação contratual, na sua relação de emprego, um trabalho intelectual, técnico e manual ou manual. Não há distinção entre esses tipos. E isso é reforçado pelo princípio isonômico, que proíbe a distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. E essa ideia de que não há distinção entre trabalho intelectual, técnico e manual também está lá na Constituição Federal. Então, além de estar disciplinado e assegurado na CLT, também está disciplinado e assegurado na Constituição Federal, que não há distinção na execução dos três trabalhos. Se eu tenho um trabalho técnico, eu vou ter um trabalho, eu vou ter um emprego técnico. Se eu tenho um trabalho artístico, eu vou ter um emprego com esse tipo de objeto, que é essa prestação de serviço. Um contrato de trabalho, uma relação de emprego, cujo objeto se trata de um trabalho artístico. Então, é isso que vem falar, isso que é a ideia do trabalho intelectual. Não há distinção entre o técnico, o manual e o intelectual. Aí a gente vem para o trabalho à distância. O empregado também pode trabalhar à distância. E aqui a ideia de que o vínculo, a gente não tem como requisito para o trabalho à distância do vínculo
no caso, desculpa, a gente não tem como requisito para a relação de emprego o trabalho físico, o trabalho pessoal, a pessoa estando lá no estabelecimento para prestar aquele serviço. A gente não tem isso como característica definitora. Ela não é um requisito para ser configurada uma relação de emprego. Então, por não ser um requisito para configurar a relação de emprego, o trabalho à distância ele pode surgir assim que eu tiver os requisitos configurados. Então, o vínculo de emprego emerge sempre que o trabalho seja exercido com subordinação, independentemente de onde é prestado. O recebimento de ordens ou instruções aliados à obrigação de uma produção determinada permite afirmar que o trabalhador à distância ou em domicílio é um empregado. Então, eu estou aqui definindo esse empregado como empregado porque ele recebe ordens ou instruções aliadas à obrigação de uma produção determinada. Então, eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego, eu estou prestando um serviço. Só que esse, só que esse trabalho, esse emprego, ele não é feito de forma física, presencial, pessoal, nas dependências da empregadora, porque o vínculo de emprego independe do local onde é prestado. Eu não preciso ter um emprego, eu não vou ter somente uma relação de emprego se eu estiver desenvolvendo aquele trabalho naquele local. Então, independentemente do local onde é prestado, eu tenho o vínculo de emprego configurado. Então, eu posso trabalhar à distância ou em domicílio, é, em qualquer domicílio, ele vai estar prestando um trabalho, um emprego. Então, tem esse vínculo de emprego. Aí a gente tem uma das espécies de trabalho à distância, que é o teletrabalho. Aí a gente vai começar. Como está dando um tempo aqui já longo do vídeo, eu vou parar por aqui este vídeo, tá? Para a gente começar o teletrabalho no próximo vídeo, tudo bem? Aí a gente conversa, tenha. Pessoal, se tiver dúvidas, por favor, mandem nos vídeos, mandem no próprio canal do YouTube, lá nos comentários, mandem também pelo WhatsApp, se vocês tiverem restar alguma dúvida sobre essa aula de hoje, sobre esse conteúdo que a gente está falando, tá bom? Qualquer coisa, é só me chamar, eu estou aqui à disposição.